Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao episódio 24 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Nós nos despedimos no episódio anterior quando Camille havia ingressado no Observatório de Paris como aluno aprendiz. Ele havia sido submetido a uma entrevista com o então diretor do Observatório de Paris, Urbain Le Verrier, um matemático e astrônomo famoso, responsável pela descoberta do planeta Netuno. E ele havia então sido aprovado nessa entrevista e estava prestes a adentrar no Observatório de Paris em 1858, aos 16 anos. E ele sai dessa entrevista fazendo uma homenagem, uma ode, declarando a sua admiração pelo conhecimento, pela astronomia e pelo Observatório de Paris e por todos aqueles espíritos valorosos que lá trabalharam e que contribuíram com o conhecimento astronômico. No episódio de hoje, nós vamos descrever um pouco da rotina inicial de Camille nesse observatório, os seus primeiros dias, como que ele lidou com as diferentes atividades, a sua rotina diária e etc. Então, inicialmente, Camille é alocado para trabalhar no gabinete de cálculos. Então, ele fazia cálculos o dia inteiro. Cálculos relacionados a quê? Relacionado à posição dos astros no céu, contribuindo para a confecção de um catálogo das estrelas que Le Verrier estava interessado em concluir. Le Verrier havia sido nomeado diretor do Observatório de Paris em janeiro de 1854, por um decreto imperial. O diretor anterior, François Arago, que também havia sido primeiro-ministro da França em anos anteriores e que também era astrônomo, havia desencarnado no dia 2 de outubro de 1853. Então, alguns meses depois, 3 meses depois, Le Verrier é nomeado diretor do Observatório de Paris em 1854, quando Camille ainda estava em Langres, que já descrevemos aqui, estudando na escola católica. Mas ele descreve que esse trabalho de cálculo era um trabalho muito simples e que exigia apenas no início um pouco da sua atenção, um pouco da sua concentração. E que em algumas semanas ele passou a dominar completamente aquele trabalho, fazendo-o, executando-o de maneira até mecânica, até desconcentrado, até com o pensamento em outras situações. Ele então calculava essa posição dos astros baseado na refração, tendo em conta ainda, fazendo adaptações dessas posições devido à refração da atmosfera, devido às alterações de temperatura, as alterações de pressão atmosférica, a altura que o astro se encontrava do horizonte. E era preciso terminar esse catálogo que foi iniciado antigamente por um astrônomo francês chamado Jérôme Lalande. Esse astrônomo começou essa catalogação e Camille então trabalhava sob as ordens de Le Verrier, junto com outros 6 amigos, que nós vamos comentar sobre eles daqui a pouco, nos cálculos para atualizarem este catálogo e publicarem essas informações para que o meio científico astronômico tivesse conhecimento da posição precisa dos astros. Mas ele tinha no seu coração a esperança de ser transferido para o departamento ou gabinete de observações, onde ele pudesse colocar os seus olhos nas oculares dos telescópios e poder observar de fato o céu, os astros, com que ele tanto sonhava e que tanto o encantava. Ele estava muito feliz nessa época, e um dos motivos principais era porque ele estava livre às 4 horas da tarde. Então ele trabalhava das 8 à 1 e depois das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 4 horas da tarde. E ele então tinha o tempo livre depois das 4 horas da tarde. Lembro que anteriormente ele trabalhava o dia inteiro como estilogravurista e chegava em casa à noite e tinha que estudar sob até a luz da lua, ou participava das atividades da Academia da Juventude, da qual ele ainda era presidente, e estudava o bacharelado
em ciências e em letras e também se aprofundava cada vez mais na língua inglesa. Então, estar livre às 4 horas da tarde era como um sonho, era como se ele estivesse livre de uma certa escravidão de trabalho e lhe causava imensa alegria. E o primeiro cuidado que ele teve quando ele percebeu que ele estaria livre a partir das 4 horas foi justamente terminar os seus estudos de bacharelado em ciências e em letras, além de se aprofundar na língua inglesa. Para isso, olha só que curioso, que confissão interessante. Ele alugou uma espécie de sótão situado no 6º andar de um prédio localizado na rua, em Paris, na rua Richelieu, mesmo nome do cardeal Richelieu, que está presente em obras, né, de Alexandre Dumas, por exemplo. Então ele alugou uma espécie de sótão nesse prédio, que era muito silencioso e permitia e facilitava os seus estudos de maneira tranquila, de maneira proveitosa e produtiva. E logo no começo da nossa série, nós havíamos dito que ele tinha, aos 6 anos de idade, 20 livros já em sua biblioteca pessoal. Pois bem, ele chega então agora aos 16 anos e ele transporta para essa localidade, para esse sótão, a sua biblioteca pessoal, que continha 230 livros, já aos 16 anos. Livros muito profundos, livros de autores como Voltaire, Rousseau, Pascal, La Fontaine, Fénelon, enfim. Livros do próprio François Arago, de ciências, de astronomia e muitas outras obras. Em 1858, que é esse ano que ele adentra o Observatório de Paris, a sua biblioteca duplicou em quantidade. E ele tinha prioridade para comprar livros mais simples, de edições mais simples, porque eram mais baratos, livros sem encadernações luxuosas, que ele depois tratava de fazer ou de encomendar para alguém que soubesse fazer essas encadernações. De modo que, à medida que a sua biblioteca foi crescendo, ele já tinha uma biblioteca pessoal de cunho científico, filosófico e religioso muito grande e muito ampla. Ele não precisava mais frequentar bibliotecas públicas para consultas, para escrever os seus textos, para fazer as suas pesquisas, porque a sua biblioteca já era grande o suficiente e lhe permitia essa liberdade. Ele tinha inclusive obras clássicas da astronomia, datadas de 1447, edições muito antigas, que ele ficava muito feliz de ter. Ele conseguia a maioria desses livros nas livrarias que se encontravam às margens ou nas docas do rio Sena. Ele adorava sair às 4 horas do observatório e passear ali às margens do Sena, onde ele encontrava essas livrarias, esses sebos, vendendo essas obras clássicas, e para ele isso era uma bênção. Ele descreve com essa palavra, era uma bênção. Era um motivo de muito prazer ele poder visitar essas livrarias nas docas do Sena e investigar a presença de livros interessantes e de livros clássicos nessas localidades. Ficar ali procurando, atento aos detalhes, atento às novidades dos livros usados. Então isso dava muito prazer a ele. Quando ele encontrava uma obra preciosa, ele ficava muito feliz e logo tratava de comprá-la. Em 1860, 2 anos depois que ele entrou no observatório, essa biblioteca dele já tinha pulado para 480 volumes, 480 livros diferentes. Em 1870, a biblioteca dele já tinha 4.000 livros. No ano de 1900, na virada do século, ele já descreve ter 9.000 livros. E em 1910, já muito próximo do nascimento de Chico Xavier, por exemplo, já no século XX, Camille já tinha 10.000 livros em sua biblioteca pessoal. Então, realmente, a leitura era algo que ele apreciava muito. E ele dá um conselho aos seus leitores, às pessoas que apreciavam o seu trabalho e as suas obras, sobre os livros, sobre as leituras. Ele dizia assim: não guardem os livros em armários com portas. Os livros devem ficar em prateleiras abertas, com os nomes visíveis, e um não pode tampar o outro. Todos eles devem estar ao alcance dos olhos
e ao alcance das mãos. Isso facilita a leitura e facilita a vontade de ler. Colocar os livros em armários com portas fechadas seria um desserviço a si mesmo, um desestímulo à leitura. Então fica a dica para todos nós guardarmos os livros abertos ao alcance de nossos olhos e ao alcance de nossas mãos, sem que um cubra o título do outro, para que nós possamos visualizá-los integralmente. Curioso é que Camille, como aluno astrônomo, como aluno estagiário do Observatório de Paris, recebia uma bolsa. Inicialmente, no primeiro ano, essa bolsa era de 50 francos por mês. Depois ela passou no ano seguinte para 80 francos, no terceiro ano para 100 francos, no quarto ano para 150 francos e no quinto ano para 200 francos. E logo que ele começou recebendo 50 francos mensais, o que ele fazia com a sua renda? Ele doava integralmente a sua renda para a sua mãe, para que ela pudesse cuidar do lar. Então ele não tinha esse receio e ele retribuía a tudo que a sua mãe e seus pais fizeram por ele, doando toda a sua renda para que a sua mãe investisse no próprio lar. Veja aí um sentimento de gratidão de Camille por seus pais, que lhe haviam sido exemplos de honestidade, de dignidade, de trabalho, e agora ele retribuindo, seguindo o mandamento de honrar pai e mãe. Mas como eu havia dito no começo da nossa conversa de hoje, Camille trabalhava no departamento de cálculo do Observatório de Paris, juntamente com 6 outros estudantes, 6 outros estagiários que faziam cálculos. Eles então trabalhavam das 8 às 12 e da 1 às 4 horas. E ele comia o seu almoço frio que ele levava de casa, numa marmita, num recipiente, do meio-dia até meio-dia e meio. E a outra meia hora ele caminhava nos arredores do Observatório de Paris, visitando localidades históricas ali próximos ao observatório, inclusive muitas localidades que eram frequentadas pelo grande escritor francês Victor Hugo, de quem Camille também foi amigo e com quem correspondeu e conversou bastante sobre assuntos psíquicos e espirituais. No verão, que era muito quente, ele aproveitava essa meia hora para deitar-se nos gramados cheios de sombra do próprio Jardim de Luxemburgo, um lugar muito bonito e muito tranquilo em Paris, muito próximo também ao observatório. Agora, uma coisa o impressionava muito em relação a esses seus 6 colegas de cálculo. Nenhum desses seus 6 colegas se interessavam por astronomia. Eles estavam ali exclusivamente para o exercício dos cálculos matemáticos e para a bolsa. Eles não tinham curiosidade ou interesse de olhar os astros e de sondar as maravilhas celestes. Quando Camille percebeu e descobriu isso, ele ficou absolutamente impressionado do ponto de vista negativo. Ele usa as palavras estupefato e que isso foi para ele uma grande desilusão. E ao investigar isso, ele acaba descobrindo que muitas pessoas no Observatório de Paris não tinham o menor interesse em fazer observações. Por exemplo, o próprio chefe do gabinete de cálculo não tinha nunca feito uma observação nos telescópios do Observatório de Paris. E quando ele vai aprofundar mais ainda nesse sentido, porque ele ficou muito curioso com essa informação, ele descobre que o próprio Le Verrier também não gostava de fazer observações astronômicas. Ele infere que Le Verrier era muito mais matemático que astrônomo, tanto é que foi através de cálculos que ele descobre o planeta Netuno e ele contribui bastante para a descoberta do planeta Netuno, e que ele também não era um observador e que poucas vezes havia feito observações usando os telescópios do Observatório de Paris. Isso é muito curioso, né? As pessoas trabalhando num dos observatórios astronômicos mais famosos do mundo naquela época e sem muita vontade ou curiosidade de observar os astros. Para você ver como as pessoas são diferentes entre si, têm interesses e prioridades diferentes entre si. Então, quando Camille descobriu essa curiosidade, ele faz um comentário também sobre isso, que nós vamos ler, abrindo as nossas famosas aspas para Camille Flammarion, ao comentar sobre o desinteresse dos seus colegas e das pessoas no Observatório de Paris sobre a astronomia. Quando
me aventurava a perguntar a estes observadores sobre a constituição da Lua, de Vênus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, dos cometas, das estrelas e das nebulosas, suas respostas me demonstravam que jamais haviam pensado em tal coisa. Veja que curioso, aqueles que faziam observações faziam exclusivamente para fins matemáticos, para fins de posicionamento, fins de localização, de catalogação dos astros no céu. Ninguém se preocupava com a natureza daqueles astros. Então, quando ele perguntava para as pessoas sobre a natureza da Lua, de Saturno, a natureza de Júpiter, das nebulosas, dos cometas, as pessoas nunca haviam atentado para isso. Como assim a natureza? De que eles são feitos? Isso não importa. O que importa é catalogá-los do ponto de vista posicional. Onde eles se encontram no céu, como encontrá-los no céu. E é para isso que nós estamos aqui. E ele ficou muito impressionado com isso. Assim é que a astronomia viva, que para mim representava a admirável ciência do céu, o estudo das condições da vida no universo, estava fora dos programas de trabalho do observatório. E ele achou isso muito estranho, mais ainda porque ele lembrava de ter estudado os trabalhos de François Arago, que era o antigo diretor, que descrevia com tanta propriedade as belezas celestes, e também os trabalhos do grande astrônomo Cassini, ou Cassini, que dá nome à sonda Cassini, que ficou nas proximidades de Saturno por muito tempo e depois, entre aspas, suicidou-se, jogando-se na atmosfera de Saturno, recentemente, há poucos anos, né? E trouxe muitas imagens interessantes nos anos que ficou ali, em homenagem a Cassini, a sonda Cassini, que também descrevia esses grandes planetas, Saturnos, com uma beleza, com uma poesia, e então ele encontra ali pessoas que não se importavam com isso. Como ele leu esses trabalhos, ele acreditou que aquilo era uma tônica, era algo comum no observatório. Mas para sua desilusão e a sua decepção, as pessoas que estavam ali não tinham essa visão romântica, essa visão poética, esse interesse de entender e buscar a natureza dos mundos, a natureza do universo, e muito menos a questão da pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos ver mais para frente que o próprio Le Verrier critica ferozmente a obra de Camille, A Pluralidade dos Mundos Habitados, quando ela é lançada mais tarde, em 1861. Ele, obviamente, reconhecia o valor do cálculo, reconhecia o valor da catalogação dos astros sob o aspecto geográfico. Mas ele entendia que a astronomia era muito mais do que isso. A astronomia era uma maneira de entender a nossa posição no universo, a nossa relação com o Criador, e por isso ela deveria ser vista não só sob a ótica matemática, mas também sob essa ótica da natureza das coisas, tentando entender e aprender cada vez mais. Uma outra observação que ele faz dessa época é em relação a esses amigos que trabalhavam com ele, que saíam muitas vezes para festas e eventos na sociedade parisiense. E ele ficava muito retraído nesses eventos quando ia, porque era muito raro ele ir, ele não tinha prazer nisso, ele gostava mais de ficar lá no seu sótão alugado com os seus livros, buscando entender o porquê das coisas. E ele faz uma reflexão importante e curiosa sobre o seu interesse pelas mulheres e o interesse dos seus amigos, que viviam em função desse interesse pelo sexo feminino. Mas ele reflete que não sabia exatamente se era por causa da sua formação religiosa ou se era por causa do seu respeito aos seus pais, com os quais ele tinha o compromisso de estar em casa no máximo até meia-noite, ou se era pelo amor aos estudos, que ele valorizava muito mais do que esse tipo de relacionamento. Então ele não sabe dizer qual era o motivo exato, mas que talvez um conjunto desses motivos faziam com que o sexo feminino estivesse envolto apenas em uma vaga auréola de nuvem e de mistério. Ele não tinha assim ainda o interesse aos 16 anos pelas jovens parisienses de sua época. Então,
Essa era a rotina inicial de Camille Flammarion, trabalhando das 8 às 4 horas, estudando como sempre, e admirado com as novidades que ele descobriu no Observatório de Paris em relação ao comportamento e ao conhecimento das pessoas que lá trabalhavam. Nós encerramos por aqui esse episódio, mas esperamos vê-los todos em breve no episódio 25 dessa nossa série muito querida, Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Fiquem com Deus e até a próxima.